Olá, que a graça e a paz de Deus e a do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, seja com você e com a sua família. Hoje, esse vídeo que eu estou gravando agora é muito especial, muito especial. Primeiro eu quero agradecer e dar boas notícias da saúde da minha esposa de Jabne. Hoje eu estive com ela, do neurologista Mário Emílio, que é a sumidade da esclerose múltipla aqui no Rio Grande do Norte, e uma das sumidades no Brasil, diga-se de passagem, nessa área de esclerose. E analisando todos os exames dela, ele quase que disse assim: rapaz, estou impressionado de ver que ela praticamente não tem alteração nas escleras do cérebro de 10 anos para cá. Então, vocês que oraram aqui, sou muito grato a vocês todos, gente. O meu mentor Jorge Luiz Melo aqui em Natal, a galera do Caminho da Graça, o pessoal da Zona Norte, Odineide, João Vital, tanta gente. Eu vou, como é que se diz, cometer o pecado de deixar de citar algumas pessoas, mas estejam incluídos os que eu não citei: a Sueli Sperkovski e a sua família, o meu querido amigo, irmão, vizinho Rodney, o meu irmão, filho da minha mamãe e do meu papai Beto, e tantas pessoas que se importaram, não é? Glaucinha Santana lá de Recife, tanta gente, sabe, que eu vou cometer o pecado de deixar de citar algumas. Luziana Dal Bosco de Aracaju, tá? E tantas pessoas que se colocaram assim com coração e com alma para orar por nós. Augusto Pergentino, meu querido irmão, quase que todos os dias a gente pelo menos dá um oi, se fala aí pelo WhatsApp, né? Então, gente, eu estou muito contente, muito feliz mesmo, de verdade, grato a Deus por ter esse resultado hoje. Nós passamos a manhã inteira no Hospital Onofre Lopes, né? Estava marcada para as 10 horas, eu cheguei de 9h30 mais ou menos lá, e nós saímos de lá de quase 13 horas, né? 1h da tarde. E saí assim, contente, não é? Porque ela achava que estava numa crise de esclerose múltipla devido às reações e tal, mas meio que ficou constatado pelo médico, pelo neurologista, que a maioria são processos que a mente humana, né, às vezes, sei lá, não sei explicar direito, não sou psiquiatra, nem psicanalista e tal, mas a mente meio que vai criando. E outra, os remédios que toma para dormir, não sei o que, lá vai, aquela ruma de remédio vai causando reações que a pessoa acaba pensando que é um problema, que é o problema da doença, e como é no caso, não era, graças a Deus que não é, né? E então hoje eu queria falar sobre isso, sobre o poder da ressurreição, né? Além desse fato, desde domingo, que eu amanheci o domingo assim meio fraco, meio febril, meio molinho, e eu tinha um encontro com o pessoal, a Macharada, que é um grupo que nós temos aqui em Natal, né? Que é eu, Jorge Luiz Melo, Dênio Rebouças e Lucas de Góes. Praticamente esse, tem outras pessoas, mas esses são as pessoas que mais se veem e tal, assim, aqui.
E ficou combinado uma confraternização desse grupo na casa do Lucas de Góes. Uma casa muito bonita, casa de Michele Góes, a mãe dele. Fomos recebidos com todo o carinho do mundo e lá houve um churrasco e cerveja e muito bate-papo, e foi muito gostoso. E eu fui assim meio fraco, né? Eu fui assim, eu vou porque eu não posso deixar de ir. Mas eu estava assim meio febril, meio... Resultado, na segunda-feira eu amanheci o dia bem ruinzinho. Aí vocês podiam dizer, ressaca, bebeu demais. Não foi ressaca. Eu amanheci muito fraco, com uma febre intensa. Eu tinha aula na segunda-feira, as minhas turmas do IFRN, de aula online, na segunda-feira a tarde inteira. Tinha outra turma à noite, né, de 7 até... Enfim, e eu não tive condições de dar aula. Eu fui para os grupos e falei para os alunos, vocês vão me perdoar, mas vai repor essa aula no outro momento, porque eu estava num estágio de morte, né? Você sabe que a morte não é só a morte física, mas tudo que é configuração que não foi prescrita, programada por Deus, é estágio de morte, né? Doença é um estágio de morte. Existem estágios de morte que fazem parte do processo, né? Do processo de quem está vivo. Mas existem estágios de morte que não são aceitáveis também, sabe? Mas, por exemplo, Jesus de Nazaré, quando uma multidão de 15 mil pessoas, porque o evangelho diz que eram 5 mil homens, fora mulheres e crianças, considerando que cada homem tinha uma esposa e cada um tinha um filho, dá 15 mil pessoas. E Jesus disse para os discípulos dele, olha, alimenta a multidão aí, o pessoal já está 3 dias aí e não tem o que comer. E os caras disseram, Senhor, como vai comprar comida para esse povo todo? E não tem dinheiro para isso também. Mas tinha um garotinho aqui, uma criança, chegou e disse, eu tenho aqui, eu quero... Será que isso aqui ajuda? 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos fritos. 2 peixinhos, imagina, não era peixão. Peixinho, devia ser um piaba assim. E Jesus aceita a oferta daquela criança e multiplica e alimenta aquela multidão, e dali ainda sobram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes fritos. Imagine que aquela criancinha que ia comer aqueles 5 peixinhos, aqueles pãezinhos, deve ter se fartado muito mais, né? Junto com o resto daquela multidão que ali estava. Porque o reino de Deus é assim, sabe? Deus multiplica, Deus abençoa. Deus abençoa a mim, a você, a sua casa. Deus me abençoou porque eu estava nesse processo de febre, de moleza, de tal maneira que o dia de ontem foi assim, dormi o dia inteiro. Acho que se eu fiquei acordado durante o dia e à noite, se chegou 1 hora nesse processo de acordado, é muito. E mesmo assim, acordava com aquela moleza, aquela cansaço, eu até pensei no tal do Omicron, essa variante aí da coronavírus, não sei dizer o nome, Omicromic, sei lá, a variante, vocês sabem. Até pensei nela aí, mas digo, seja o que Deus quiser, orei e relaxei, porque meu corpo não respondia, eu estava no estado de morte. Além disso, a minha sogra, Dona Josefa, foi para um culto lá na igreja que ela congrega e orou por mim também, né? Além das orações dos meus queridos irmãos e amigos, tanta gente que se importa com a minha vida, esses que eu não citei também, oraram também.
e o poder da ressurreição, o poder do amor. Porque o poder da ressurreição é o poder do amor. A dedicação de alguém em orar e pedir a Deus assim, olha, quero interceder por aquele sujeito lá que está passando pela situação. O poder da ressurreição. Hoje eu acordei, parecia que eu tinha revigorado, sabe? E sem eu entender, porque eu pensei assim, poxa, eu estou doente, mesmo que seja uma gripezinha, ela não passa de um dia para o outro, né? Se fosse tal da variante lá, Omicron, enfim, se fosse a variante, seria pior ainda, eu imagino, né? Mas amanheci forte, saudável, fui passear com o meu Johnny e eu digo, gente, o poder da ressurreição que atua no universo está atuando em mim, sabe? É incrível. Eu me lembrando de Paulo, quando chegou em Atenas, né? Paulo lá em Atenas, ele foi para a praça que chamava-se Ágora. Era onde os filósofos debatiam as suas ideias e tal. E Paulo foi falar lá e acabou gerando uma confusão, foi levado para o Areópago, que era um lugar mais requintado, aonde os filósofos epicureus, os estoicos, discutiam as suas ideias e eles levavam a vida os atenienses em saber de alguma novidade e tal, filosofia, alguém pensava. Quando Paulo falou de Jesus e da ressurreição, né, que ele foi levado ao Areópago, e ele falou da ressurreição de Jesus, aí que a multidão ficou louca, né? E ficaram malucos, começaram a chamar ele de tagarela. O que é que esse tagarela está falando? E uns diziam, rapaz, ele está falando de um Deus aí que nós não conhecemos, um Deus estranho, né? E ele falava da ressurreição, e ele dizia que a ressurreição de Jesus é o fundamento da fé cristã, né? Jesus de Nazaré foi condenado, crucificado, morto, sepultado, e ao terceiro dia Deus o ressuscitou dentre os mortos e ele saiu vivo da tumba. Paulo chega a dizer que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, sabe? E em Coríntios capítulo 15, versículo 14, ele diz, se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou, significando que Cristo ressuscitou, portanto há ressurreição. O poder da ressurreição existe e atua no universo de Deus desde sempre, né? O poder da ressurreição, porque enquanto houver terra, está escrito em Gênesis capítulo 8, haverá frio e calor, verão e inverno, morte e vida, ou seja, e ressurreição, né? Jesus disse que quando o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele não frutificará, ele não ressuscitará, né? Para revelar o poder da ressurreição. Outro dia eu vi uma árvore aqui no condomínio que eu moro, galhos secos e uma florzinha assim, né? Até brinquei com a música, nos galhos secos de uma árvore qualquer. Vocês lembram que fizeram aí um meme, né? Para nossa alegria. E eu vi aquela árvore conversando com minha sogra. E eu falei, que pena que essa árvore tão frondosa está morta. Eu falei, pode ser que sim, pode ser que não, né? E com algumas chuvas que caíram, a árvore reverdeceu, as flores apareceram, as folhas apareceram e a árvore está viva. Então, é a prevalência da vida que prevalece sobre a morte, sabe? Esse é o poder da ressurreição. E aí hoje, eu pensando no poder da ressurreição, me lembrei da profecia do profeta Ezequias sobre o Vale de Ossos Secos. Eu vou ler, está aqui em Ezequiel, capítulo 37, a visão do Vale de Ossos Secos, que era uma representação de Israel, como o profeta depois aqui a gente compreende a história. Veio sobre mim a mão do Senhor,
E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Capítulo 37 de Ezequiel, tá? E me fez andar ao redor dele, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei sobre vós nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito. E vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada um osso ao seu osso. E eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetize e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Dize isto, e fiz, diz o Senhor. Ezequiel 37, do versículo 1 ao versículo 14. Que história maravilhosa, né? Essa profecia, mostrando que a vida prevalece sobre a morte, até que exista um vale de ossos. Deus pode soprar o Espírito, e o poder da ressurreição se apresentará ali, porque Deus é a fonte da vida. Porque Deus respondeu a Ezequiel que ele profetizasse, botasse o fôlego dele sobre Israel, né? Para aqueles homens epicureus, isso era um absurdo, porque para eles só existia a matéria, a morte e depois o fim. Tudo acabava aí, não é? E Paulo falava da ressurreição de um homem que de fato tinha morrido, Jesus. Então, para os epicureus, essa história era uma loucura. Para os estoicos, tudo se resumia a essa força da natureza, e que eles chamavam de Logos, que governava tudo de dentro do universo. Tinha essa força, né? A força que o Logos, que organiza tudo, e tudo se organiza dentro desse processo. Mas Paulo dizia assim: Deus vai julgar todas as coisas perante Jesus Cristo, que morreu, comprovadamente foi morto, mas ressuscitou dentre os mortos. Evidentemente que tem dimensões da morte que não são aceitáveis. Sabe, não é aceitável, por exemplo, ver alguém morrer de fome. Não é aceitável ver alguém morrer de frio na rua porque não tem um agasalho, sabe? Não é essa morte aí, não é aceitável. Uma criancinha morrer de fome. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas não dá para aceitar esse tipo de morte, sabe? Coronavírus matando. Então vamos buscar as soluções, as vacinas, seja lá o que for, mas não dá para aceitar calado
esse tipo de morte. A palavra diz que a natureza geme e espera a revelação dos filhos de Deus com gemidos, mas o poder da ressurreição nos exige a dignidade de nós doarmos vida para vencermos a morte, a odiosa morte. Porque Jesus disse assim, olha, eu vim para vos dar vida e vos dar vida em abundância, sabe? Vamos buscar o poder da ressurreição, esse poder que me hoje me fez levantar inteiro, sem sofrimento, quando ontem eu nem dei aula, que é uma coisa que eu amo dar aula, eu amo meus alunos, mas eu pedi desculpa aos alunos, eu não tinha condição. E hoje eu amanheci zerado. Vou já combinar com eles a reposição dessas aulas de ontem, de segunda-feira, né? Então Jesus diz, eu vim para que tenham vida. Eu sou a ressurreição e a vida. O poder da ressurreição está em Cristo. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, diz a palavra, viverá. Vamos buscar esse poder para vivermos novamente, porque o nosso Deus é um Deus vivo. O nome dele é Jesus. Ele ressuscitou dos mortos e está vivo. Ele é o poder da ressurreição, sabe? Ele tem poder para fazer tudo, para curar a vida, sabe? E, portanto, não desista da vida. Ame a vida. Clame pelo poder da ressurreição. Ajude a trazer alegria para o mundo, a trazer perdão para a humanidade. Seja um perdoador, seja um abençoador, seja alguém que traga no seu olhar, no seu interpretar a vida, bons olhos para trazer cura para qualquer um que atravessar o seu caminho. Seja generoso com as suas posses, porque a gente não veio para cá para acumular nada, a gente veio para se doar. Pelo menos essa é a proposta do reino de Deus. É a doação de si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, vem e siga-me e terás vida através do poder da ressurreição que atua no mundo. Eu espero que essas palavras tenham chegado ao seu coração. Eu daqui torno a agradecer todas as pessoas, as que eu conheço e as que eu não sei, mas eu sei que no Brasil todo tem gente intercedendo por nós, assim como eu intercedo por muita gente com orações. Se você precisa de oração, pode falar no canal, se você tem o meu contato particular, pode falar no particular, que nós entraremos em campanha de oração por você, tá bom? A gente está aqui para doar vida, essa vida que vem de Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que ressuscitou dos mortos, que é o poder da ressurreição. Beijo para você e amém. Paz de Jesus de Nazaré.